Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Marina, eu vou estar dando aula de redação para vocês nesse intensivão aí até o Enem. Eu espero muito que vocês gostem das aulas, que a gente possa crescer junto aí nas redações. E já de antemão eu quero falar para vocês que qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui, perguntas, se quiser que eu corrija alguma redação que você fez, pode me mandar que eu corrijo, com prazer. E é isso, pessoal. Se as aulas vocês acharam que tá muito rápido, muito devagar, podem me falar também e a gente vai se conversando, certo? Então vamos começar. Essa aula e a segunda partezinha que eu vou mandar também no próximo, que é o próximo link, elas são as mais importantes que a gente vai ter no curso inteiro. E eu espero muito que vocês consigam entender tudo que eu falar aqui, porque elas são muito importantes. Então vamos começar, né? Introdução à redação, conteúdo, estrutura e expressão. Numa redação, a gente tem que saber como que se compõe esse texto, né? Qualquer tipo de texto que você for fazer, eles vão ter esses três componentes. O conteúdo, a estrutura e a expressão. O conteúdo, ele é basicamente a alma do texto, nessa analogia que a gente vai fazer aqui agora. Ela é a alma do texto. É aquilo que você quis dizer, para que você escreveu aquilo, entendeu? Então, se você está falando sobre a fome do Brasil, se você está falando sobre a situação do lixo, sobre o que você estiver falando, é a alma do texto, esse é o conteúdo, certo? A estrutura é o corpo, ela é aquilo que você olha para o texto e você vê quantos parágrafos tem, como é que eles estão divididos, se eles são do mesmo tamanho, se tem argumento no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, se não tem no último, e essas coisas desse tipo. Então, essa é a estrutura. E a expressão é como se fosse a roupa. E a expressão, a gente não dá muita bola para ela, que a expressão, no caso, são as regrinhas da língua portuguesa, e a gente acha que elas não são tão importantes. Mas, assim, nessa analogia, ela é boa para lembrar a gente que, assim, você pode estar falando a coisa mais bonita, o conteúdo mais certo do mundo, que se você tiver com uma roupa que ela não é adequada para aquela situação, as pessoas podem não te levar tão a sério. E essa é muito a importância da expressão. Se você está falando, se você está escrevendo, se você sabe tudo sobre o tema, se você sabe tudo sobre a estrutura, mas se você não tem um domínio da língua portuguesa, o corretor ele não vai olhar seu texto de uma forma tão boa como se tivesse com um bom domínio da língua portuguesa. Então, essas são as três partes que são muito importantes para você fazer um texto. Então, vamos lá. O conteúdo, essa é a alma do texto. O conteúdo, a gente divide ele em tema, tema e tese e coletâneas. O tema e a tese é aquilo que o Enem pediu para você falar. O tema é aquilo que o Enem pediu para você falar. Igual no do ano passado, foi a relação entre as doenças mentais e a sociedade brasileira. E aí a tese é o que você acha sobre o que o Enem pediu para você falar. Igual ele falou, estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Aí você vai falar se tem estigma, se não tem estigma, que jeito que começou esse estigma, quais são as consequências. Você escolhe sobre o que você vai falar, mas você tem que falar sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, certo? Então vamos lá, para as coletâneas. As coletâneas têm a coletânea dada, que são os textos motivadores, e a coletânea externa, que é a sua contribuição pessoal. Quando você tem a coletânea dada, os textos motivadores, é muito importante que você não copie, porque senão você tira zero. Você pode usar um dado que você viu lá, uma ideia, mas nunca copiando. Você vai usar a ideia e colocar com as suas palavras, e isso poucas vezes. Eu vou deixar vocês usarem uma vez, assim, em uma linha, e não é copiado, porque copiado zera a sua redação, isso é muito importante. Se não quiser usar, não precisa usar também. E a coletânea externa que você vai ter que usar, né? Que é a sua contribuição pessoal. O que você trouxe do mundo para essa redação? É o que você sabe desse tema, né? Agora vamos para a estrutura. A estrutura é o corpo do texto, como a gente falou, e ela diz respeito ao tipo de texto e gênero e a coerência dentro desse tipo de texto e desse gênero. No Enem a gente tem sorte que é sempre uma dissertação argumentativa. Então, vocês sabendo como é que se escreve esse tipo de texto, a estrutura desse tipo de texto, vocês já ganham 10 na estrutura facilmente. Então, a gente vai ter na coerência agora.
como é que a gente faz a argumentação coerente dentro desse tipo de gênero e como que a gente organiza o argumento dentro do texto. Por exemplo, uma coisa muito importante do tipo de texto argumentativo é que ele utiliza de argumentos universais. Ou seja, é um argumento que todo mundo pode reconhecer como um argumento válido. Coisas que não são argumentos universais. Por exemplo, o argumento religioso. Você não pode usar um argumento religioso porque o argumento religioso ele apela só para a pessoa daquela religião. Então, você não pode usar argumento religioso. Outro tipo de argumento que você não pode usar é coisas do tipo, é opinião que eu tirei da minha cabeça. Isso também não pode, porque isso as pessoas não reconhecem como um argumento universal, né? Então, isso que é importante, a gente argumentar, e argumentar com uma organização que a gente vai ver certinho no próximo link aí, que eu recomendo muito que vocês assistam. A gente tem também a expressão, né? A expressão, são muitos nomes, gente, mas não precisa lembrar dos nomes, eu tô falando aqui por uma questão, assim, a título de conhecimento, né? A gente tem a coesão, que é o macro, e a expressão, que é o micro, e a modalidade, que é o micro. A expressão, ela diz respeito a tudo que são regrinhas da língua portuguesa. E o macro seria pontuação, conectivo, estrutura sintática, tudo aquelas coisas de gramática, de sintaxe. E a modalidade, que é o micro, ela quer dizer respeito a que vocabulário você está usando. Se você usou gíria, vai perder ponto. Se você está usando vocabulário bonito, chique, aí você vai ganhar ponto. E regras ortográficas, tipo, você conjugou o verbo certo, você escreveu a palavra do jeito que é para ser escrita, e coisas desse tipo, certo? Então vamos ver o que a gente viu até agora, fazer um resumão. O que compõe um texto? A gente tem o conteúdo, a estrutura e a expressão. No conteúdo a gente tem, você tem que responder essas perguntas. Você respeitou o tema e elaborou uma tese sobre o tema? Você trouxe coletânea externa? Você falou coisas que você sabe do mundo? Na estrutura, é um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, e os argumentos estão organizados coerentemente dentro desse tipo de texto? E a expressão é, você utilizou corretamente as normas micro e macro da língua portuguesa? Se você respondeu todas essas perguntas de uma maneira correta, você vai tirar uma boa nota na redação. Agora, vamos propriamente para as competências aí do Enem, né? Que é o que a gente está interessado. Vamos lá. Como que é avaliado no Enem isso tudo? Vamos pensar aqui primeiro nessa parte aqui da competência 1 e da competência 4. A modalidade e a coesão, como a gente viu agora, é tudo expressão, é tudo regrinha da língua portuguesa. Então, se você escreveu tudo de acordo com a norma culta, você vai conseguir 400 pontos, porque cada competência dá 200 pontos, certo? Então, na competência 1 e 4, só avalia isso. Então, tá aí a importância de vocês saberem escrever, irem na aula de gramática, se esforçarem para escrever de uma maneira correta, porque vocês vão ganhar muitos pontos. Na competência 2, para continuar, a gente tem o tema e a tese e o tipo de texto. Se você falou sobre o que o Enem queria que você falasse, elaborou uma tese e você fez isso dentro do tipo de texto argumentativo. E a competência 3, ela diz respeito à argumentação. Você trouxe de fora argumentos bons e você colocou eles de uma forma coerente que faz sentido dentro do tipo de texto que é o argumentativo? Essas são as perguntas da competência 3. E por último, a competência 5, que ela é exclusivamente da proposta de intervenção, se você elaborou ela bem. Eu vou falar mais dela na parte 2 da aula, no próximo link. Então vamos lá. Essa parte aqui eu coloquei mais para vocês terem isso, eu vou mandar os slides também, vocês têm aí já, toda a pontuação de cada uma das competências. A gente tem aqui, e cada um dos títulos da competência, né? Por exemplo, a competência 1, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal na língua portuguesa. Aí você vai ganhar 0 se você demonstrar conhecimento da modalidade, se você demonstrar desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E você vai ganhar 200 se você fizer aí o que ele falar. Então ele é bem assim, ele joga bem limpo com vocês. O que você fizer é o que ele vai te dar. E ele tem certinho a pontuação. Então é muito legal vocês darem uma lida nisso aqui. Eu não vou falar tudo porque, né?
é só vocês lerem e é muito extenso, a gente vai gastar muito tempo. Mas é bem interessante, eu recomendo que vocês olhem esses slides, pelo menos. Que aí tem um por um sobre o que a gente falou até agora. Agora, no finalzinho, né? O que quiser a redação. Se você achou tudo até agora um pouco muito mais difícil, se você está tendo muita dificuldade, se atenha nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. São coisas simples que você tem que lembrar de não fazer para que você tenha uma nota boa, certo? Então vamos lá, as coisas que zeram a redação. Fuga total do tema. Você não falou nada sobre o que o Enem pediu. Ele pediu para você falar de maçã, você falou de laranja. Esquece, a nota é zero. Não obediência à estrutura dissertativa e argumentativa. Você não está obedecendo o tipo de texto que o Enem te pediu. Você não argumentou, você não escreveu uma dissertação. Então, se você não obedeceu, a nota é zero. Outras coisas que zeram são: você escreveu uma redação de menos de 7 linhas, se você copiou integralmente um texto motivador, seja da proposta de redação ou de algum dos cadernos de questão também, eles não deixam. Você não pode copiar integral, você pode usar um dado, você pode usar uma ideia, mas você não pode copiar, certo? Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Tem gente que escreve receita de bolo, faz desenho, por algum motivo que eu não sei porquê, mas tem gente que faz e tira zero. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Você escreveu lindamente, aí você parou no final, você escreveu uma frase, uma coisa que não tem nada a ver com nada. Você começou a escrever, sei lá, do teu almoço que você comeu antes de ir pro Enem lá. Aí você tira zero. Agora, muito importante, às vezes a gente peca por não saber. Assinatura, nome, apelido, rúbrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante. Se você assinou na folha redação fora do lugar, isso vai ser considerado que você está se identificando na prova e o corretor não pode saber quem você é quando ele está corrigindo, porque senão pode ter gente que vai querer se beneficiar de fazer uns esquemas aí. Então a gente não pode escrever um nome, apelido ou nada que possa te identificar. Isso é muito importante, viu, gente? Porque você zera mesmo a redação. O texto predominantemente em língua estrangeira, você pode usar se você quiser uma citação em inglês, alguma coisa assim, mas o texto ele tem que ser predominantemente em português, né? Porque é uma prova de língua portuguesa. E também a gente tem folha de redação em branco, mesmo que esteja texto escrito na folha de rascunho. Então, o que está escrito na folha de rascunho ninguém vai nem olhar. Você pode desenhar uma flor lá, você pode fazer o que você quiser, porque ninguém vai ler. O que o pessoal vai ler vai estar na folha de redação. Se tiver em branco, não dá tempo de você passar limpo, é zero, gente. E é isso, agora vamos resumir tudo que a gente viu agora. A gente tem que, primeiro, para tirar uma nota boa, mostrar conteúdo, falar que a gente sabe o que a gente está falando, trazer coisas novas e mostrar que a gente sabe mesmo. A gente tem que aprender a estrutura, que eu vou falar para vocês nessa mini aulinha, que é muito importante, o documento vai estar lá para vocês. Que você sabendo a estrutura é fácil de aprender, você tira boas notas. E, principalmente no Enem, a coisa mais importante é estudar a expressão, porque 400 pontos estão só na expressão, só nas regrinhas da língua portuguesa. Então, vão na aula de gramática, estudem gramática, que isso é muito importante. E, por fim, o último é arrasar na redação e ser feliz, gente. Eu espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa aí na aula. E desejo muito boa sorte para vocês no Enem. E qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, podem me perguntar. Eu tô aqui para isso, estou muito feliz de poder ajudar. E mandem redações para mim para eu corrigir também, que eu corrijo com alegria. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima!